noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo. Essas palmas também são para vocês que vieram aqui estar conosco nessa noite e compartilhar desse momento mágico que é esse musical e que a gente sai daqui revigoradíssimo. A nossa primeira proposta era a gente promover um debate. Mas conversando após a apresentação, achamos que um ping-pong aconteceria melhor, porque nós estamos todos tão emocionados. Alguém não está emocionado? Não, né? Estamos todos tão emocionados e a gente vai tentar fazer uma coisa mais leve com a interação de todo mundo. Então eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Ricardo. O Ricardo faz parte da oficina de arte espírita. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre como é que aconteceu transformar alguns casos do livro Céu e Inferno em alguns capítulos aqui, em algumas... Como é que eu posso chamar isso, Ricardo? Em algumas cenas aqui da peça. E o André Trigueiro, que dispensa apresentações, é um jornalista, e vai nos ajudar nesse trabalho, nessa conversa, falando um pouquinho desses casos, como é que eles estão na atualidade, né? O livro é tão antigo e ainda hoje essas mesmas situações vêm acontecendo. Então esse vai ser o nosso pontapé inicial. Então eu vou passar a bola aqui para o Ricardo, para ele falar um pouquinho para a gente. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Todos gostaram? É bom a gente também saber um pouquinho de feedback. Somos da Oficina de Estudos da Arte Espírita, uma instituição que já tem 15 anos no movimento. Nós já passamos por várias casas espíritas e hoje nós funcionamos no Centro Espírita Lázaro, Amor e Caridade, lá no Meier, né? A famosa Casa de Lázaro, fundada por Ruth Santana, um dos grandes vultos do movimento espírita. Hoje, atualmente, estamos abrigados lá. E todo esse movimento nosso, um dos nossos objetivos é angariar fundos para a nossa sede definitiva, além de colaborar com outras instituições parceiras de ações filantrópicas, Centro Espírita Casa de Jesus, que nos ajudou muito também, a própria Casa de Lázaro, o Retiro dos Artistas e a ação social Vicente Moretti, de Jacarepaguá. Todo o trabalho é feito voluntariamente, né? Aqui a gente tem a grande parte do nosso, praticamente 95% do nosso trabalho é feito por voluntários que trabalham com arte no mercado, né? E que voluntariamente trazem para a gente também um pouquinho do seu tempo em favor, né, da causa. Então é um motivo de muita alegria. A gente teve primeiramente para essa peça nascer um convite feito pelo Sérgio, na época quando o livro fazia 150 anos. Nós fizemos uma pequena esquete e depois a coisa foi crescendo. Nós, numa ousadia, alugamos por 4 dias o Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, e aí nós tivemos uma entrada muito legal, todos os dias lotados. Eu acho que a gente pode apostar numa temporada e entrar em cartaz num teatro. Com direito à sessão extra, né? Foi, isso aí. E é isso, a gente está aqui muito feliz por esse resultado, de outras pessoas também poderem aproveitar esses momentos que para a gente diz muito do que é o espírito da própria oficina, isso que a gente trabalhou, conversava com o André Amorim, grande irmão, dessa possibilidade das artes integradas, né? Poderem traduzir o bem de mãos dadas com o amor. Então, eu agradeço demais essa casa e agora a gente vai ouvir o nosso querido amigo André. Só queria complementar a fala do Ricardo, que ele focou que os atores trabalham em outros espaços, mas os camareiros, os fotógrafos, a galera da filmagem, o pessoal o cabeleireiro, o pessoal da alimentação, da cozinha, tem uma equipe enorme de pessoas que vivem no dia a dia desse trabalho e que se voluntariaram para acrescentar e sair cada vez mais profissional, porque a ideia que além de passar o conteúdo, né, com muita emoção, com muita verdade, mas que tivesse também a beleza e o profissionalismo, né, que não apresentasse um trabalho amador. Então que fosse de fato uma coisa que
pudesse presentear quem viesse nos assistir e tivesse o desejo de vir outras vezes. Eu estava conversando com uma companheira lá fora, ela falou assim, eu já assisti 4 vezes, eu me emociono as 4 vezes e eu choro do mesmo jeito, eu já sei o texto. Eu falei, na verdade já sabíamos o texto quando lemos lá O Céu e o Inferno, mas não tem jeito, né? Quando a coisa é feita de uma maneira profissional e com muito amor, não tem como ser diferente, né? Então é isso, Andréa. Então a gente queria que você falasse um pouquinho, né, da sua vivência profissional também. Os casos que foram apresentados aqui são casos completamente atuais e você também tem uma linha de trabalho voltada também, tem livros publicados pela FEB, inclusive, que falam sobre suicídio, tem artigos, tem textos, enfim, tem uma campanha muito grande contra, né, especificamente esse espaço. Eu queria que você compartilhasse com a gente também o seu olhar. Obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, a minha saudação em relação a esse trabalho que é árduo, é algo sacrificante, é algo que demanda não só ensaio, mas muito tempo, muita energia, dinheiro, num país que não valoriza a arte. Quer dizer, quando a gente imagina Fernanda Montenegro em sala de espera de potenciais financiadores de projetos de filme ou de teatro que ela participa, vindo a público expor uma situação que ela, talvez, no Olimpo, né, da classe artística brasileira, passa pelo constrangimento de ter que ficar esperando horas alguém atendê-la para dizer não. Então, ver uma das obras da codificação no Teatro Maison de France é chiquérrimo, a França está presente. Eu acho, eu não vou... Vamos trocar uma figurinha, eu não queria ficar falando. Vamos conversando. Mas, assim, grosso modo, eu acho o seguinte. Primeiro, parabéns mesmo. Vozes hiperafinadas, um enredo que vocês procuraram está bem lastreado no livro. E isso traz um desafio enorme, porque o livro, ele é um livro doutrinário. Ele não é propriamente fácil transformar isso num roteiro de uma peça que tenha ritmo, fluidez. E aí a sacação de ter muita música, de ter a dança entremeando e junto, emprestando algum movimento e leveza, luz. Eu já falei aqui, vou deixar em público assim a minha defesa de que não importa o tamanho do palco, os músicos têm que estar presentes. Tem que estar junto, que valoriza cenicamente, fica lindo. Foi tão bem executada a música, eu comentei com a minha mulher, falei, é música de fita, não é possível. E estava no timing certinho. Então, parabéns por tudo. E aqui apenas uma... Eu não sei se vocês certamente tiveram essa conversa antes da produção, mas enfim. Comunicação espírita. Para quem? Para espíritas? Simpatizantes ou não espíritas? Essa é uma questão, do meu ponto de vista, essa é uma questão em qualquer exercício de comunicação espírita. Se eu vou escrever um artigo como jornalista, a pedido de uma mídia espírita, eu pergunto, eu vou falar para os pares? Eu estou falando para espíritas ou eu estou, enquanto jornalista espírita, tentando construir uma linha de comunicação, abordando um tema universal, vida, morte, Deus, espírito? Estamos falando de questões que extrapolam o perímetro do espiritismo e que me permitem construir um exercício de comunicação com outras tradições ou com quem não tenha rigorosamente nenhuma crença ou fé, porque são questões filosóficas, são questões que remetem a especulações que todos nós sempre fizemos na história da humanidade, sempre. Então, esse é um desafio que eu acho para o cinema espírita. Eu, por exemplo, com toda a franqueza, preciso ter a franqueza aqui de colocar para vocês.
O movimento espírita nas redes sociais fala assim: vamos lotar o cinema para que o filme consiga permanecer em cartaz, e tem que lotar na primeira semana. Senão não consegue a próxima. Com toda a franqueza, a gente tem que fazer filme bom. Desculpa, é uma opinião, eu não estou aqui com a pretensão de falar verdades absolutas. Eu estou aqui compartilhando uma opinião. O filme, se é bom, se vende. Vai atrair bilheteria e vai cumprir missão. Agora, se o filme é desesperador, do ponto de vista estético, de um roteiro eventualmente feito de uma forma muito, eu diria, dadivosa, assim, a tentativa de contar a história, mas sem os rudimentos de um bom roteiro, não adianta. Então, com toda franqueza, a arte precisa de ajuda, mas não precisa de esmola. Então, vocês têm recursos fantásticos que merecem visibilidade, merecem mídia. Agora, eu não sei se eu me fiz entender. Quando a gente pensa em comunicação espírita, é para os pares, é para simpatizantes, aquele camarada que vem no Maison de France, mas não vai no centro espírita ver a peça, ou é para o alienígena, o paraquedista, o que vai céu e inferno, tudo a ver. Pô, essa semana eu estava conversando lá em casa sobre isso, vou lá ver qual é. Mas não quer ser doutrinado. Ele não quer ser doutrinado. Ele não quer cair numa armadilha que, de repente, no meio de uma peça que ele achava que fosse uma peça cuja proposta, ao longo da encenação, traria questões filosóficas e espiritualistas para as quais ele livremente faria suas especulações e tiraria suas conclusões. Ele não quer ser doutrinado. Vocês percebem o que eu quero dizer? Então temos uma questão, que não é uma questão que eu esteja cobrando nada deles, não. Eles me perguntam. Mas a gente está notando, fica tranquilo. Eu estou respondendo. Eu acho que comunicação espiritual. O filme de Hollywood, Ghost. Ok. Ghost. Da moedinha na porta. É um filme espírita. Aqui ou ali alguém chato vai dizer: mas pera aí, Kardec não falou que assim, essa. Ok. Não é um filme doutrinário, mas é um filme eivado, impregnado de informações que fazem sentido para o espírita. O filme do Chico teve roteiro e direção de não espíritas. E se permitiu licenças poéticas maravilhosas. Quer ver uma? A gente construiu esse mito de que Emmanuel era o carrasco de Chico. Carrasco de Chico. Emmanuel, disciplina. A cena mais bonita, e para mim expressa uma verdade possível na relação de Emmanuel com Chico, está no finalzinho lá, o Nelson Xavier, personificando maravilhosamente Chico. Está lá, vamos trabalhar. Aí ele pega o lápis. Aí o ator que faz Emmanuel fica na dele, não faz nada. Aí o Nelson Xavier, personificando Chico, fala: ué, vamos trabalhar não? E os dois começam a rir. Vocês se lembram dessa cena? Os dois começam a achar graça. Assim, no meio da rotina atribulada do maior médium dentre todos, e de Emmanuel, houve espaço na narrativa de um roteirista que até hoje diz que não é espírita. Eu não acredito. Marcel conheço, de outros carnavais. Marcel conhece de outros carnavais. E o Daniel Filho é uma das partes mais espíritas do filme, que mostra humanidade numa relação que nós mitificamos, assim, nós ficamos... Não, Emmanuel Caxias, disciplinador, implacável. Sim, mas aquela cena não faz sentido? Claro que faz. E é nesses detalhes, assim, na construção de um belo roteiro não doutrinador que você fisga
pesca, as pessoas, opa, se identificam. Isso é talento, na minha opinião. É nos detalhes de cada cena, de cada diálogo, ou de ausência de diálogo na cena, que você, de repente, sem doutrinar, aproxima as pessoas. Temos algumas perguntas aqui, voltadas basicamente para o conteúdo da peça. Uma delas diz: quais as principais provas e expiações pelas quais passa um suicida numa vida futura? Primeiro, quero dizer que a peça, ela nos ajuda. O livro Céu e Inferno, a meu ver, ele traz uma informação relevante, subjacente a todas as experiências pós-morte física. Nós espíritas, nós seres humanos, mas no espiritismo gostamos de rotular. Então todo suicídio vai ter o mesmo destino, o mesmo flagelo, passar pelas mesmas experiências dolorosas e expiatórias. Falso. Então você vai ver no capítulo do Céu e Inferno os diferentes relatos de diferentes pessoas que se mataram, cada um com seu cada um. E cada um com seu cada um devia ser prefácio de todas as obras básicas. A gente gosta de falar que cada caso é um caso. E é isso mesmo. Portanto, isso vale para espíritos em situação de harmonia e de equilíbrio dentro do gradiente evolutivo, do degrau evolutivo em que ele se encontra. Espírito evoluído, espírito de luz. E cada espírito de luz tem a sua luz, cara, na sua voltagem. E vibra essa luminosidade com a sua singularidade. Olha que coisa chata você dizer, todo espírito de luz é assim. Todo suicida vivencia, experimenta isso. Não é assim. Qual a bagagem desse que se matou? O que ele traz no estoque de evolução e imperfeição? 2. Em que medida ele conseguiu, na soma de suas vidas, construir alianças, aliados, protetores, espíritos encarnados ou desencarnados que estão compadecidos e estão se prontificando nas todas as dimensões da vida a interceder, interferir, vibrar, pedir. Isso conta. Conta. Qual foi o nível de desequilíbrio e perturbação no ato suicida que determinou essa tragédia? Eu não posso comparar uma pessoa que age de forma fria e calculista com uma pessoa portadora, por exemplo, de uma patologia de ordem mental gravíssima, associada a uma obsessão atroz, que em algum grau ou medida interfere no livre-arbítrio, sem que se desonere a responsabilidade do ato suicida. Bem dito. Mas cada caso é um caso. É possível, no trabalho mediúnico, alguém se manifestar com a permissão dos espíritos protetores do trabalho que organizam a reunião mediúnica. Há relativamente pouco tempo, um espírito que se suicidou aparecer na reunião mediúnica? Sim, é possível. Nossa, mas ele já vai se manifestar? São os padrões. Assim, a gente vai encaixando na gaveta do suicida, está todo mundo junto na mesma vala. Falso. Ele pode se manifestar relativamente pouco tempo depois. Ah, André, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Informe-se. E você vai verificar que as exceções à regra, elas costumam acontecer com alguma frequência. Porque o que Kardec, a meu ver, fez maravilhosamente foi apresentar essas nuances. O próprio Luiz, a escolha do Luiz para essa do musical foi justamente pensando nessas variadas formas, né, de casos de suicídio. Eu acho que vale até a pena quem quiser visitar a obra, especialmente aos casos dos suicidas, essas diferentes nuances como você se refere. Apenas deixando claro, em nenhuma hipótese, e não é só a doutrina espírita que afirma isso, o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Isto posto, cada caso é um caso. Quer fazer algum comentário? Quer complementar alguma coisa? Não?
Uma outra pergunta aqui falando que a peça é uma peça essencialmente espírita, e se você acredita que pessoas de outras religiões deveriam vir assistir a peça? Por favor, se acredite, divulgue. Vamos lá. Mais uma vez, vocês estão falando com o jornalista. Jornalista é uma raça. Então vamos lá. Eu acho que se pessoas de outra religião forem informadas antes que é uma peça doutrinária, tudo bem. Eu acho importante dizer isso. Vocês colocaram no vídeo de apresentação da oficina. O trabalho de vocês é doutrinário. Ah, mas eu estou no Maison de France. Mas é um espaço que acolhe peças com outra perspectiva, certo? Talvez seja a primeira vez que haja uma encenação doutrinária no Maison de France. Agora, avisa antes. Sabe por quê? Porque senão você vai querer bancar o esperto pro seu amigo e dizer assim, vamos lá ver uma peça, você está querendo convencer o cara. E o espiritismo não é proselitista. A gente não está preocupado, pelo menos eu não estou, se eu bem entendi a doutrina, em medir eficiência e qualidade da doutrina que a gente abraçou pelo número de adeptos. Até porque não estamos disputando espaço no mercado da fé. A gente não está medindo, não é o objetivo. A divulgação espírita tem outro propósito. Divulgação espírita é a gente permitir que outras pessoas, especialmente aquelas em sofrimento, tenham a chance, a oportunidade de, ao acessarem a informação que a doutrina disponibiliza, e havendo essa sincronicidade de propósito, se a pessoa estiver aberta, se ela conseguir se livrar de eventuais idiosincrasias e preconceitos para entender que essa doutrina traz ferramentas fabulosas, fantásticas, eu diria, únicas, se bem entendido, de entendimento do que é a vida, o que é a morte, o que é Deus, o que está em jogo na comunicação com os espíritos. Por que eu não posso chegar na primeira vez no centro e falar, quero falar com mamãe? Por que não é assim que funciona? Né? Por que o pensamento não é uma abstração? O pensamento tem força e direção. O que é psicosfera? Como é que eu construo uma psicosfera mais ou menos sadia, que vai determinar mais ou menos equilíbrio, sanidade, lucidez, paz? Disponibilizar a informação é do jogo. Ser proselitista é outra coisa. Então quer trazer um amigo? Traz, um avisante. Olha, eles fazem um trabalho fantástico. Música, canto. Eles ilustram uma obra que é doutrinária, do Kardec, França, Maison de France, já cria um clima assim. O acaso não existe. Depois eu te conto como é que eles foram parar lá. Mas abre o jogo, é uma peça doutrinária. Volta a uma questão que espontaneamente eu coloquei na largada da conversa, eu nem sabia dessa pergunta. Comunicação espírita para quem? Porque aqui a gente se faz entender sem legenda, sem subtitles, para quem é espírita. Quem vem, eventualmente pode perceber, eu não tenho essa convicção, eu tenho que elaborar melhor isso, pode perceber através da peça a intenção de mostrar que o espiritismo tem uma informação gloriosa para passar para as pessoas em relação à realidade espiritual após a morte física. Como quem não é espírita vai receber isso, aí é de cada um. De novo, não tem rótulo. Pode ter gente que vai se encontrar na peça, vai achar, nossa, bateu. Especialmente, quer ver uma coisa que eu acho forte na peça? E acho que bateu em vocês como bateu em mim. Primeiro, a morte continua sendo um tabu. A gente não está preparado para a experiência da morte. Principalmente da morte dos entes queridos. É um exercício evolutivo. Então, a perda de um ente querido, a gente está hoje aqui junto, amanhã não sabemos. Daqui a pouco. Deus é que sabe.
isso não faz parte das nossas conversas, isso não está no radar da maioria absoluta das pessoas. Então, quando uma peça mostra, gente, a morte é a única certeza que temos em vida. E sobre ela, cabe a pergunta que Albert Camus, filósofo argelino, a gente colocou, Cláudia e eu, no livro Viver é a Melhor Opção, na largada do livro. A questão filosófica mais importante de todas é o suicídio. Porque ela remete a uma questão primordial, que é: existe ou não vida após a morte? Em não havendo vida após a morte, a leitura que fazemos do suicídio é uma. É uma. Em havendo vida após a morte e havendo consequências depois da morte do corpo, do abalo orgânico que determina a falência múltipla dos sistemas que mantêm vida orgânica. Em havendo a sobrevida, se meu espírito permanece, a questão do suicídio muda de figura totalmente. Então a peça traz isso na veia. Aliás, uma peça chamada O Céu e o Inferno não poderia ter outra pegada que não essa. Não é uma pergunta que esteja aqui, mas como a gente combinou de bater uma bola, de conversar, existem, de um tempo para cá, muita gente tentando falar de espiritismo em novelas, em seriados, em filmes. Existe também uma cobrança por parte dos espíritas de uma fidelidade doutrinária, quando a gente sabe que, na verdade, os meios de comunicação não têm esse compromisso com essa verdade. Como é que fica isso? Como trabalhar isso, né? É desafiador, né? Como lidar com isso, né? Bom, desculpa. Não? Segue. Essas informações existiam antes do espiritismo. Todo respeito à reencarnação, muito antes do século XIX. Comunicação com os espíritos, muito antes do século XIX. Então a gente não tem que ter, me permitam, vou usar uma palavra forte, a arrogância de dizer: isso é espiritismo, eles não estão falando do jeito certo. Calma. Calma. A narrativa sobre reencarnação não tem o copyright do Kardec. A narrativa sobre mediunidade, a mediunidade antecede e muito o aparecimento da doutrina espírita. Agora, a sofisticação, a maneira detalhada, acadêmica, bem escrita, bem fundamentada com que Kardec colocou os pingos nos is, afere ao espiritismo uma elegância na abordagem desses temas, sem precedentes na história. Ok? Então é o seguinte: a novela daquela emissora está falando, você viu, apareceu uma penada, e apareceu de um jeito que não é como a gente acredita. Problema da TV. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que a gente deveria, e se me permite a pergunta enseja outra reflexão que eu gostaria de fazer. Essa história de pureza doutrinária por vezes nos deixa em ciladas, aonde, incrivelmente, o Rio de Janeiro, que na sua história sempre foi protagonista, sempre teve vanguarda cultural, né? A gente sempre teve assim uma autoestima, uma autoimagem do Rio de Janeiro como um lugar do Brasil onde as ideias avançadas, referência, né, aconteciam primeiro, em diversos setores da cultura, da música, etc. A gente está vivendo ainda uma situação horrorosa no campo da violência, que é o extermínio das tradições afro-brasileiras com a perseguição de adeptos da Umbanda e do Candomblé, com fechamento de terreiros e a perseguição dos seus seguidores. Eu dou aula há 14 anos na Pontifícia Universidade Católica a duas sociólogas de lá que escreveram um livro chamado Axé, fazendo um mapeamento da violência nos terreiros do estado do Rio. Nenhuma das duas é adepta, nem do Candomblé nem da Umbanda. São sociólogas. E mapearam essa violência.
que atinge nossos irmãos candomblecistas e umbandistas. Quando aparece no jornal em algum lugar alguém dizendo assim: depredaram o templo espírita, não sei das quantas, em nome da pureza doutrinária, alguém em nome do kardecismo de mesa branca, que são duas expressões que não fazem o menor sentido, se apressam em se comunicar com o jornal e dizem assim: opa, não é espiritismo não! Não chamem de templo espírita, que espiritismo vai no dicionário do original francês, spiritisme. Não pode falar que é espírita. A gente se preocupa, em nome da pureza, a marcar a diferença quando a gente devia fazer outro movimento. E o outro movimento vai em que direção? Nós, espíritas, estudantes e aprendizes da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec, repudiamos veementemente a violência imposta contra os terreiros dos seguidores das tradições afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé, no Rio de Janeiro. É inadmissível que, em nome de Cristo, certas denominações que se dizem seguidoras do Evangelho promovam essa violência. Temos várias razões para fazer isso. Uma delas, já fomos perseguidos. Não faz tanto tempo assim, no tempo histórico. Se a gente finge que não é com a gente, diz, bom, não é comigo, e replica o preconceito usando palavras que expressam o preconceito, como é o povo da macumba, o povo da curimba, né? Replicando o preconceito. No dia que a intolerância religiosa resolver nos alcançar, não haverá quem nos apoie. Todas as correntes religiosas e cristãs têm seus problemas. A gente não é santo porque é espírita. E a gente precisa ter cuidado para não se auto-estigmatizar porque não alcançamos um nível de pureza. Porque senão o espiritismo não nos seria útil. O espiritismo não é para quem é puro. O espiritismo não é para espírito de luz. O espiritismo é para a gente. Para nós, no nível que a gente está aqui. Então, por uma questão de coerência, é muito importante a gente se tocar que são tempos difíceis, a intolerância está aí, os haters estão aí, as redes sociais estão bombando intolerância. E do ponto de vista espírita, puxando a sardinha para o nosso lado, por favor, não repliquem nas redes sociais informações não checadas e não confirmadas. Quando a gente falou agora de psicosfera, um post no Instagram ou em qualquer outra rede social tem uma frequência. Uma pessoa que está na sua rede abre o post que você não teve cuidado de checar e que você simplesmente replicou porque achou que aquilo merece visibilidade, sem critérios éticos de aferição da fonte e do conteúdo que você está replicando. Cuidado, você pode ser um instrumento das sombras sem se perceber como tal. E a gente tem responsabilidade em relação ao que a gente fala, o que a gente não fala, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente posta nas redes. Queria só agradecer o comentário que foi iluminado do André. Só fazer uma referência ao próprio musical, para a gente não perder essa conexão que a gente estabeleceu nesse final. Alguém conhece aqui as composições de Luiz Pedro da Silva Paulo? O movimento espírita é um baita compositor. A gente escolheu esse repertório para fechar Novos Tempos. Quem frequenta o movimento espírita sabe que essa música tem um poder e evoca lembranças muito poderosas acerca da esperança de transformação que temos. E quando a gente escolhe essa música para fechar, é para evocar esse potencial de amor
que habita o coração de todos nós que estamos aqui, nos dois planos da vida. Então, é claro, a gente está colocando esses espaços todos de possibilidades, né, dessas armadilhas que às vezes surgem para nós, mas uma vez que a gente entende cada um aqui como agente dessa transformação, dessa polinização de amor, do pensamento, do ato, do apertar de botão, da palavra amiga, a doutrina espírita tem uma possibilidade educativa tremenda, e a gente não sabe quem chega a essa doutrina, quais são as mazelas que ela traz na sua trajetória existencial. Então, quando a gente convida, é como se fosse um parto, sabe? É como se cada um aqui tem uma possibilidade divina, e a gente está fazendo assim, ó, vem, a doutrina espírita faz assim, vem para fora, e deixa, né, esse Filho de Deus habitar essa realidade que nos cerca. Bendito daquele que escuta esse chamado. Né? Irmão, deixa eu aproveitar a oportunidade. O que você acabou de falar aqui em cima. Eu queria só dizer uma coisa. No final da peça, uma música, a impressão que eu tive, tenho certeza que muita gente, da proximidade dos nossos amigos, dos nossos queridos. Então, o cantar foi do coração, todo mundo. Eu nunca me senti tão emocionada no final do espetáculo como de hoje. Independente, né, da nossa doutrina, eu digo a mensagem e a presença da espiritualidade aqui dos nossos queridos que já estão no plano espiritual. Então foi muito emocionante. Endosso o que ela falou, que eu senti a mesma vibração. Tem outras duas perguntas aqui, que elas têm uma conexão. Como ser cristão, fazer o bem num mundo hostil, com tanta violência e competição? E quando o ser humano vai analisar o verdadeiro valor da vida e concluir que o vil dinheiro é uma necessidade e não um fim. Eu não acho o dinheiro vil. Jesus e os apóstolos tinham, na figura de Judas, o caixeiro. Para você fazer aquela empreitada durante 3 anos na Galileia, você precisava de recursos. Então, eu acho que a gente precisa ter uma relação com o dinheiro sábia. Para estarmos aqui, a gente precisou ter dinheiro para conseguir entrar. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Esse é o mundo material, o mundo da matéria. O dinheiro tem função. O dinheiro estabelece fluxo e estoque. E o que a gente precisa é usar os recursos do dinheiro do ponto de vista que o Evangelho sinaliza, quando diz utilidade providencial da riqueza. A gente não vai levar dinheiro do plano espiritual. Então, nós estamos de passagem, o dinheiro também. O dinheiro que amealharmos ao longo da encarnação, ele configura uma prova, um teste do ponto de vista da destinação inteligente, providencial que possa ser dada àquele recurso. O dinheiro não é vil. O dinheiro é instrumento. É uma opinião. Quando a gente vai aprender o valor da vida, vivendo, a gente aprende no decorrer do processo. O melhor da caminhada não é a chegada, é o transcurso. E a gente está aqui para isso, certo? Quer dizer, mais uma vez, André, que clichê barato. É, clichê barato. A gente está aqui para aprender a viver. A gente está aprendendo a viver a cada minuto. Essa peça ajudou a gente a afirmar na memória afetiva também, o registro emocional, a música, a arte, ela tem essa função, lubrificar engrenagens pedagógicas. Eu entendi no plano da razão, mas você não assimilou, não fagocitou emocionalmente. E esse é o aprendizado mais difícil, certo? Quer dizer, quando se diz o politicamente correto, todo mundo já sabe o que é o certo e o errado. O politicamente correto não determina
na maioria absoluta das pessoas, o procedimento correto. O tal do cair a ficha, ou expressão velha, ele demanda. O professor ensina a todos os alunos. Nem todos, entretanto, compreendem por igual. Cada aluno tem a sua dificuldade, o seu momento, a sua forma de assimilar a informação. E assim somos nós. Mais de 7 bilhões e 200 milhões de encarnados, o triplo de desencarnados, cada um com seu cada um. Leva tempo, é um processo. Não se promove a evolução por decreto. Em uma vida, pum, eu dei um salto quântico. Não deu, não vai ser possível. Uma vida é um piscar de olhos, é rápido, é fugaz. Razão pela qual o Espiritismo, a meu ver, ele é mais uma vez muito precioso, porque ele nos abre os olhos no seguinte sentido: mesmo sendo muito rápido o processo de uma vida, ele, quando a gente consegue otimizar o uso do tempo e do emprego da nossa energia nas tarefas, nas realizações que importam, que fazem a diferença, a evolução se materializa e você percebe isso, você sente isso, e isso no intervalo de uma vida. É possível avançar. A nossa doutrina reporta que, na maioria absoluta dos casos, quem desencarna, quando faz a transição para o lado que não é de lá, é daqui, né? Numa outra frequência, reporta o quê? Arrependimento. Arrependimento do quê? Do que não fez, do que não realizou, do que ficou adiando, do que ficou dando desculpa para não fazer. Isso é muito impressionante. Quer dizer, eu acho que a doutrina ela tem o trunfo de nos deixar muito, eu diria, saudavelmente inquietos, no sentido de dizer, cara, se isso for verdade, eu preciso fazer algumas revoluções na minha vida. Eu preciso valorizar coisas que eu não prestava atenção, eu preciso ressignificar outras tantas coisas que para mim não tinham tanta importância, e eu preciso não valorizar os mil nadas da existência. Os mil nadas. Eu vou dar um dos mil nadas, que estamos no ano eleitoral, é importante. A transferência de culpa. Esse governo! E não é só governo. Esse síndico! Reparem na facilidade, reparem mesmo na sugestão. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Essa semana que a gente vai encaixar. Só reparem. Como se fossem observadores de si próprios, assim, fazendo experiência consigo mesmo. Você é a sua cobaia. Repare quantas vezes a gente terceiriza e delega questões com muito prazer, renunciando a toda e qualquer responsabilidade que poderia nos caber. Claro que há questões que só o governo resolve, mas o queixume, a maledicência, o prazer que a gente encontra em ficar remoendo, estigmatizando tudo que não está dando certo. O brasileiro deprecia o Brasil com uma voracidade que é assustador. Psicosfera do Brasil, vamos combinar? Não é para amadores. Espírito de luz para fazer imersão junto à crosta aqui tem que usar um equipamento parecido com o escafandro da Petrobras para imersão em águas profundas. Assim, peraí, tá brabo aqui. Por quê? Por nossa invigilância. Então, atenção com os mil nadas da vida que consomem tempo e energia e vão determinando um condicionamento. E a gente vai ficando um pouco refém dessas manifestações que se cristalizam na rotina. Trilhos que você vai criando. Joana de Ângeles diz que depressão se cria e se cultiva. A tal da tristeza persistente, por invigilância, a pessoa pode ir determinando um estado patológico que não foi diagnosticado, mas ela de
alguma forma se ambienta, ela se encaixa naquele padrão e começa a ser gostosamente uma pessoa triste. Essa tristeza começa a ser um casaco, a ser uma roupa, que acopla e fica. E Joana afirma, chega um ponto que você determinou um padrão, uma vibração, uma frequência que altera a sinapse cerebral. A bioquímica do cérebro responde a essa persistência com que você se vê no seu atoleiro. A máxima do Cristo que me acompanha com mais frequência nesses momentos tensos do Brasil é: vigiai e orai. Assim, vigiai. Vê se a tristeza é tua ou dos outros. Vê se a depressão é tua ou dos outros. Vê se a maledicência é tua ou dos outros. Quais são esses pacotes comportamentais que por vezes não são nossos, mas que a gente replica como metástase, aquele circuito infame da sombra que começa a viralizar. E aí todo mundo começa a falar mal do Brasil, dizer que o Brasil não tem jeito, que político não presta, não sei o que, depressão. Espiritismo, aí a pergunta: nós não somos cristãos, nós somos aprendizes do cristianismo. E eu diria, nós não somos espíritas, nós somos aprendizes do espiritismo. Se dizer que é cristão e é espírita é uma responsabilidade a vera. Você pode dizer pro forma assim, censo, IBGE, o que você é? Espírito. Alguém pergunta no ambiente de trabalho, e você, o que é? É, espírito. Agora, no papo reto, como a gente está tendo aqui essa terapia de grupo, vamos combinar? Quem somos nós? Eu sou cristão, eu acho uma responsabilidade. Cara, eu sou um aprendiz, eu estou lutando. Nós estamos tentando alcançar esse objetivo. Perdoar de verdade. A gente não ter o egoísmo tão exaltado, o orgulho tão exacerbado, a vaidade tão epidérmica. Ser cristão. A gente chega lá. Reconhecer as imperfeições. Primeiro passo. Talvez o mais difícil. O resto acontece no seu devido tempo. Eu só vou... Obrigado pela reflexão, André. Obrigado de verdade. O pessoal falou do dinheiro, né? Eu gosto muito de pensar assim: dinheiro, mediunidade, aptidões artísticas. Nós temos vários recursos de responsabilidade na transformação da realidade que nos cerca e de nós mesmos. Na pergunta dos espíritos, né? Qual a necessidade da encarnação, e a grosso modo Kardec responde desse jeito. Então nós temos uma possibilidade, onde nós estamos, bendita, de transformarmos ao que está ao redor e a nós mesmos. Conhecem Maria Elza Tiscati? É a cantora, é a compositora da música Pare Pra Pensar. Alguém conhece aqui a Banda Vidal interpreta Agora Pare Pra Pensar, né? Que ela canta pro Augusto Michel, que o tempo está correndo. Os nossos recursos, eles estão pedindo para saírem e transformarem. Eu acho que se nós terminarmos hoje aqui, não tem mais musical do Céu e Inferno, acabou, gente, acabou. Quem assistiu, assistiu, valeu. Mas que saia a pessoa que assistiu pensando acerca das possibilidades benditas que todos nós somos portadores. É um trabalho de estima, de que você, enquanto filho de Deus, pode transformar. Tá ali, ó, na mão. É isso. Queridos, precisamos chegar ao fim. Está na hora. Não existe um fim.
Dito isso, convidarei publicamente ao nosso querido para vir a todas as outras peças e ao final ficar aqui conosco conversando. Convite feito publicamente, ó, produção pulando de alegria, achando que você já aceitou. Ao final da apresentação, o Alexandre, que é o nosso querido regente, queridíssimo, fez um convite para que todos compartilhassem nas mídias sociais do musical, no Instagram e no Facebook. E quem quiser ainda continuar nesse sentimento, nessa coisa gostosa do que viu, tem muitos vídeos lá. Acessem que vocês vão ver vários pedacinhos desse momento para ficar se alimentando dessa delícia que foi essa tarde. Estão todos convidadíssimos para os próximos encontros que nós teremos aqui. Se Deus quiser, e o Ricardo não está me ouvindo, nós vamos correr o Rio de Janeiro inteiro. Se você for. Então, precisamos do dinheiro, né? Então, estão todos convidados para os próximos. A gente tem feito umas campanhas diferenciadas no Facebook, para que as pessoas paguem menos, para que tragam grupos. A gente está fazendo o que a gente pode para que as pessoas venham. Não é para lotar o teatro, é para cada vez mais serem sensibilizados por esse conteúdo maravilhoso que é a doutrina espírita. O teatro lotado é apenas consequência disso. Então estão todos muitíssimos convidados para estarem aqui outros dias. Eu queria mais uma vez agradecer ao André e dizer que eu não estava brincando, que o convite é real, que ele pode vir aos outros encontros, estar aqui com a gente. Pode divulgar na sua rede também, que a gente vai gostar, fazer todas essas coisas. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Gente, vão com Deus, envolvam o musical em todas as suas orações, para que as pessoas possam permanecer firmes nesse propósito lindo de continuar seguindo em frente, tá? Boa semana para todo mundo e até semana que vem aqui, hein?